O Sporting treinou hoje para preparar o jogo de amanhã com o Varzim. Laszlo Boloni deverá fazer alterações no 11 titular. Os tempos em Alvalade não são os melhores. Depois da derrota frente ao Paços de Ferreira para a Superliga, os Leões perderam em casa com o Partizan de Belgrado. Nos dois encontros, a equipa do Sporting não conseguiu fazer frente a adversários à partida acessíveis. As falhas apontadas passam sobretudo pelo setor defensivo e pelo meio-campo. Aliás, o setor intermediário foi o mais criticado, até pelo próprio técnico. Prevê-se assim algumas alterações no 11 que irá iniciar a partida frente ao Varzim. Laszlo Boloni pode apresentar apenas Marius Nicolai na linha atacante, tentando assim dar maior solidez ao meio-campo. Uma das falhas apontadas ao Sporting foi a instabilidade de uma equipa órfã das peças mais importantes da época passada. Os problemas são vários, mas Boloni espera recuperar as boas prestações. Ils sont des problèmes réels ou des problèmes artificiels et qu'ils ont été condamnés. Je les nomme ça des problèmes collatéraux parce qu'ils viennent d'extérieur. On pense qu'il y a des problèmes psychologiques, il y a des problèmes physiques, il y a des problèmes d'équilibre, il y a des problèmes de stabilité des groupes, etc. Ce qui est important, on fait tous nos efforts pour retrouver les meilleures prestations possibles. A questão Mário Jardel continua na ordem do dia, mas os responsáveis do Sporting não parecem dispostos a empreender grandes esforços para fazer regressar o goleador. Nós já tentámos as vezes que me pareciam plausíveis e razoáveis. O nosso objetivo foi tentar apurar por que motivo clínico ele estava impedido de treinar e de jogar. Fizemos algumas tentativas, como é conhecido. A partir de agora não vamos fazer mais, não é? Como é óbvio. O Sporting tem um teste que pode ser decisivo. O jogo com o Varzim marca o regresso à competição depois de duas derrotas que não estavam nos planos de ninguém, pelo menos em Alvalade. Por esta altura, a quarta jornada da Superliga já tem 5 resultados conhecidos. Ontem, o Belenenses recebeu e venceu o Paços de Ferreira por 1-0. No Estádio da Luz, o Benfica derrotou a União de Leiria por 3-1. Já esta tarde, o Sporting de Braga venceu em casa o Moreirense por 2-1. A equipa de Moreira de Cónegos continua assim sem qualquer ponto no campeonato. A Académica de Coimbra conquistou o primeiro ponto da época ao empatar em Barcelos a 1-0 com o Gil Vicente. Mas a surpresa da tarde estava reservada para o Funchal. O Vitória de Setúbal goleou o Marítimo por 5-0 no Estádio dos Barreiros. A outra equipa da Madeira, o Nacional, foi a Aveiro derrotar o Beira-Mar por 2-0. Amanhã jogam-se 2 partidas, o Sporting Varzim e o Vitória de Guimarães Futebol Clube do Porto. A quarta jornada da Superliga só fica completa na terça-feira à noite, quando o Boa Vista receber o Santa Clara no estádio do Bessa. Quase 4 horas depois do fecho das urnas na Alemanha, está tudo em aberto. Os dois principais candidatos, Gerhard Schröder e Edmund Stoiber, reclamam vitória. Com apenas 1/10 de diferença entre a esquerda e a direita, tudo se vai decidir nas coligações partidárias. As últimas sondagens apontam para uma vitória individual dos democratas cristãos de Stoiber. Um resultado que pode não chegar para levar a direita ao poder. A coligação SPD-Verdes pode obter 46,6% dos votos, o que significa a reeleição de Gerhard Schröder. O atual chanceler mostra-se confiante e despreza o discurso de vitória da direita. Depois de uma campanha eleitoral marcada pelo desemprego e por um eventual ataque ao Iraque, todos os cenários são ainda possíveis. Com as sondagens em empate técnico, vive-se assim uma noite eleitoral de grande expectativa. Perante o que sabemos neste momento, Fernando Sousa, boa noite, acabam por ser os pequenos partidos a serem aqui o fiel da balança. Sim, porque vai ser necessário fazer uma coligação e agora tanto o SPD como o CDU estão a estudar e a fazer as contas com os números ainda disponíveis e que ainda não são definitivos sobre como é que ficarão as coligações que eles pretendem fazer. A CDU pretende fazer uma coligação com os liberais do FDP, enquanto que o SPD, de Gerhard Schröder, está interessado em manter a coligação com os verdes. No entanto, falta ainda apurar a totalidade dos resultados, uma vez que estamos muito próximos uns dos outros, pelo menos entre o SPD e o CDU, para verificar se com essas coligações pretendidas haverá algum grupo que forme uma maioria absoluta que consiga governar. Perante os números que estão disponíveis, o
o que se prevê e o que se aponta é que, mesmo que haja uma coligação que consiga uma maioria que lhe permita governar, essa maioria será tão reduzida que certamente a governação será bastante difícil. Verificamos, por exemplo, o caso de há muito pouco tempo em Portugal, em que o governo governava com 50% do Parlamento, o que criava dificuldades na governação. Isto poderá acontecer também aqui na Alemanha, se não houver algum distanciamento com os resultados que ainda falta apurar. Mas de que forma é que essa dificuldade na governação, sem maioria absoluta, se pode manifestar num momento tão difícil, nomeadamente com a forte crise económica que se abate sobre a Alemanha? Bem, se com maioria absoluta, através dessas coligações, é difícil governar, então se não houver maioria absoluta, então será ainda muito mais difícil, porque será preciso fazer acordos parlamentares, decisão a decisão, que é um processo que os alemães gostariam de evitar. E certamente tanto Schröder como Edmund Stoiber gostaria de evitar. Portanto, é por isso que se mantém grande atenção aos resultados enquanto se aguarda o apuramento definitivo e que certamente irá acontecer dentro de cerca de 2 horas, talvez. Mas um elemento que parece importante já e que já foi invocado pela CDU é que a CDU parece ser o partido que mais ganha e eles, pelo menos, dizem, embora os resultados ainda não sejam definitivos, que a CDU passa a ser o partido mais votado no Parlamento alemão, enquanto que o SPD parece ser um dos partidos que mais perde. Fernando Sousa, SIC a acompanhar estas eleições na Alemanha, ombro a ombro, Gerhard Schröder e Edmund Stoiber. Nas próximas 2 horas se conhecerão resultados definitivos. Paulo Madeira acusa Luís Filipe Vieira de o dispensar do Benfica e queixa-se de perseguição. Toda a história numa entrevista exclusiva à SIC. Paulo Madeira vai rescindir com o Benfica. O defesa central alega falta de pagamento dos salários de julho e de agosto. Numa entrevista exclusiva à SIC, Paulo Madeira conta tudo sobre a forma como foi tratado pelo Benfica durante o último ano. Conta, por exemplo, como foi atirado para a lista de dispensas com um único telefonema e quando ainda estava a recuperar de uma lesão. Tudo começa numa altura em que fui operado, a seguir à operação, o que acho que não é normal numa apresentação de um plantel, visto que se calhar eventualmente não contavam comigo, obrigarem-me a apresentar de muletas, que é uma coisa ridícula que não cabe na cabeça de ninguém. Posteriormente, obrigarem-me pelo telefone, mais uma vez, volto a frisar, nunca houve a frontalidade das pessoas me dizerem isso olhos nos olhos. Tu vais-te começar a equipar na equipa B. Quanto tempo depois dessa apresentação? 15 dias, logo a seguir. Vais-te começar a equipar para a equipa B. Foi as únicas palavras que me disseram ao telefone. A partir daí, praticamente não houve nenhuma reunião, não houve nenhuma pessoa que me dissesse fui eu que tomei a decisão disto ou daquilo ou daquilo outro. Nunca mais ninguém falou consigo para além desse telefonema do António Simões? Nenhum dirigente mais falou consigo? Apenas, posteriormente a isso, houve uma reunião em que estava presente o Sr. Luís Filipe Vieira, o Sr. António Simões e o Sr. Shell. Em que altura, já agora? Posteriormente a isso, um mês, penso eu, em que foi uma reunião que eu, sinceramente, não percebi. Foram chamados todos os tais dispensados e em que eu, ouvidos um a um, eu entrei na sala em que o Sr. Luís Filipe Vieira se vira para o Simões. Então, mas e o Paulo Madeira, o que é que está aqui a fazer? O Paulo Madeira, onde é que está a treinar? Quem é que está a recuperar o Paulo Madeira? Quer dizer, parecia um filme, parecia que estava a ver um filme. Quer dizer, eles andavam ali os dois, ninguém se responsabilizava, ninguém era o culpado. Aquilo era tipo um filme encenado. Era uma farsa, é isso que está a dizer? Era. Só podia ser uma farsa. Nesta entrevista exclusiva à SIC, Paulo Madeira aponta Luís Filipe Vieira como o principal responsável pelo drama que viveu neste último ano.
O jogador acrescenta mesmo que Tony, o treinador, lhe garantiu não ter sugerido a dispensa. Paulo Madeira acredita que só foi perseguido porque é representado pelo empresário Paulo Barbosa. Os dirigentes encarnados chegaram até a proibir Paulo Madeira de recuperar em conjunto com os outros lesionados da equipa A. Fazia a corrida normal de manhã com a equipa B e à tarde ia fazer o treino de ginásio que precisava, e que me foi dito que enquanto houvesse jogadores da equipa A recuperar ou no ginásio, estava proibido de me cruzar com eles. Eu até pensei que podia ter algum vírus ou alguma doença que pudesse contagiar os outros. E em relação ao treinador, Tony nunca falou consigo? Gostaria de dizer que um dia, depois de um treino à tarde, nas instalações do Benfica, cruzei-me com o Tony e foi o Tony que se dirigiu a mim e me disse que o que se tinha passado e o que estava a passar comigo, para eu saber que não tinha passado por ele. Ou seja, a decisão de me terem afastado da equipa A tinha sido pura e simplesmente uma decisão da direção e das pessoas lá de cima da SAD. E pela leitura que o Paulo faz de toda esta situação, o Luís Filipe Vieira será o grande responsável por aquilo que o Paulo viveu este tempo? Eu penso que é um dos responsáveis. Penso que é um dos... visto que é a pessoa mais importante neste momento, se calhar, do Benfica, penso que é um dos responsáveis por esta minha situação. Que houve até uma determinada altura que eu falei com o António Veloso e que me disponibilizava a jogar, o que me foi completamente negado. Nem na equipa B queriam que o Paulo jogasse? Nem na equipa B me deixavam, não é queriam, me deixavam jogar. Porquê essa perseguição? Porquê é que o Paulo acha que foi tão perseguido, tão abandonado pelos elementos da direção do Benfica? As pessoas, se calhar ligadas ao futebol, podem tirar uma conclusão que possa ter a ver com o empresário. Eu não quero pôr essa hipótese. Mas o que é um facto é que as situações decorreram. As perseguições em relação não só a mim, mas a outros colegas representados por o Dr. Paulo Barbosa continuaram, e eu cheguei à conclusão que eventualmente possa ser por causa disso. Paulo Madeira, em entrevista exclusiva à SIC, recorda, o jogador vai rescindir com o Benfica por falta de pagamento dos salários de julho e de agosto. Ciganos de todo o país reuniram-se ontem em festa no Porto, deram a conhecer um pouco da sua tradição. É a alegria mesmo com todas as adversidades do dia-a-dia. Mesmo com tudo, seja todos contra nós, seja quem for, não nos podem tirar esta alegria que a gente tem. Porque isto sai da alma, sai bem de séculos atrás. Portanto, quando nós éramos perseguidos. É uma coisa bonita, os ciganos é uma coisa linda. O que é que diz isso? Gostemos da vida do cigano. É música? Música, a vida, tudo. É tão bonito os ciganos. Somos feirantes, somos trabalhadores e queremos viver com o povo tudo unido. Os tempos livres são passados em festa? Sim. E vamos lá, todo mundo abanando a bunda! Eu vou abanar minha cabecinha. Eu vou abanar minha cinturinha. Eu vou abanar minha bundinha. É uma cerimónia, mas temos que vestir para a festa. E a cigana gosta de se produzir? E bem.
quando vai para as festas gosta de se apresentar bem. Vão ao cabeleireiro, penteiam-se em casa. Isso é cabeleireiro. E esta pintura? Isso sou eu. Quanto tempo demorou? Não sei explicar, mais ou menos 1 hora. Esse ouro todo quer dizer o quê? São sinais exteriores de riqueza ou é uma tradição cigana? É tradição cigana. Também riqueza, claro. Mas não é perigoso andar assim com tanto ouro na rua? Não, porque a gente anda sempre armadas. Armadas com quê? Com batons. E baila, que baila, baila. E baila, que baila bem. E vamos a bailar. E todo que toma, toma. Baila, baila, baila. Festa cigana, ontem à noite no Porto, uma festa que, como vimos, não olha a idades. A informação está acessível em permanência na SIC Notícias e SIC Online para que não perca 1 minuto do que se passa no mundo. Bom fim de semana, boa noite, até amanhã. Excellence Creme da L'Oréal patrocina este programa.